Boa noite. Estamos começando mais um episódio do Elas em Evidência, hoje com o tema Mães Atípicas, Força que Transforma. Hoje nós teremos duas convidadas muito especiais e nós vamos falar dessa força, dessa mulher que cuida dessas crianças de uma forma magnânima, mães que acabam abdicando muito de si para cuidar, dar carinho e acolher essas crianças que precisam de atenção, de cuidado e de muito amor. Sejam muito bem-vindas, Egidinalda e Daiane. A Egidinalda é pedagoga, é professora, ela também trabalha com o Supercérebro, sua empresa, onde ela vai tratar e cuidar dessas crianças, e não só crianças, né, Egidinalda? Tem também o projeto Mães que se Apoiam, e ela vai falar um pouquinho de tudo isso. É muita coisa nessa mulher, e mãe, esposa, dona de casa. E nós temos também uma amiga minha que estudou junto comigo, Daiane Bellarmino, e ela vai falar da experiência como mãe atípica da Vanessa, que é uma criança linda e que tem muita história para contar, né? Gente, sejam bem-vindas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, começando pela Egidinalda. Eu sou a Egidinalda, uma mulher que acredita na transformação através do trabalho, através da educação. Por isso que eu decidi trabalhar dentro da educação. E sou mãe, tenho 3 filhos, casada, sou psicopedagoga na rede municipal de ensino. E atualmente estou num trabalho social, solidário, na AMPA, Associação Mães e Pais que se Apoiam, que é para apoiar famílias, uma instituição sem fins lucrativos, para apoiar famílias atípicas que estão nessa jornada, e precisam de um acolhimento. E no final do ano passado resolvi empreender com o Supercérebro, também dentro da educação, um projeto para trabalhar o neurodesenvolvimento, a neuroeducação. O Supercérebro é um método que trabalha nesse processo de neuroeducação, não só com crianças atípicas, mas sim toda e qualquer criança, qualquer pessoa. Muito bem. E eu sou a Daiane, eu sou casada, eu sou mãe de 3 filhos. Lá atrás, quando eu casei, eu trabalhava durante muitos anos, exerci funções, inclusive de confiança, na empresa, por mais de 10 anos. Só que, no momento, devido à dedicação que a maternidade atípica me exigiu, eu estou dedicada a cuidar da Vanessa. Até já estou procurando algo nesse período, porque eu sempre priorizo muito ela. isso. Entendeu? Egidinalda, como foi que surgiu o Supercérebro? O Supercérebro, eu sempre tive essa vontade de fazer algo mais pessoal, meu. Eu tinha vontade de fazer algo que pudesse trabalhar ali a educação de uma forma diferenciada, que fosse uma estimulação cognitiva voltada, mais divertida, mais dinâmica, e que aproveitasse o potencial que todo ser humano tem e que precisa de alguém para despertar isso, para mostrar que qualquer pessoa pode se desenvolver, ter a sua inteligência ali vista e apoiada. E dentro do Supercérebro é o espaço ideal. Então, eu buscando sobre isso, eu encontrei essa franquia, fui fazer um treinamento em Curitiba, passei uma semana em Curitiba, fazendo um treinamento intensivo, de 8 da manhã às 7 da noite. E aí, quando retornei, aí eu fui me organizando para colocar esse projeto em prática. E esse ano a gente começou, de fato, a colocar o projeto em prática. Muito bem. Daiane, eu lembro muito da gente estudando, fazendo os trabalhos juntas. Isso, eu amava. Era bom, né? E você seguiu outro curso? Foi licenciatura? Isso, eu hoje sou formada em letras português. Tem vontade de trabalhar na área? Eu confesso a você que eu acho que eu sou mais do administrativo, entendeu?
gosto de conversar, de estar, né? Eu gosto mais desta área, atender o público e administrativa. Mas gostei muito do curso, né? Terminei, me formei, já estou na especialização. E aguardo agora tentar retornar ao mercado de trabalho. Ficou quanto tempo fora do mercado de trabalho? Já mais de 7 anos. Mais de 7 anos. Mais de 7 anos. Desde a gravidez Já dela? apareceu algumas coisas, mas eu vejo que a partir de agora eu vejo que começa a ter mais tempo, né? Realmente, depois que eu explicar bem direitinho, vocês vão entender melhor. Então, nós vamos para o quadro, o início da jornada. Reginalda, quando você percebeu que a maternidade seria diferente do esperado? Acho que desde quando a gente casa, né, a gente tem todo esse ideal, né? Eu vou ter um tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou me tornar mãe, né? E isso, para mim, demorou muito mais. Gente, eu choro demais. Não, aqui não se preocupe, a gente chora, a gente chorou no episódio da semana passada e fica à vontade. Aí, assim, né, a gente sempre tem essa de planejar como é que a vida vai acontecer, né? E no desenrolar da caminhada, da jornada, a gente vai se deparando com os desafios que a gente vai enfrentando e às vezes a gente nem sabe, né, o porquê, o motivo. Mas Deus sabe o porquê que Ele coloca a gente nessa jornada de vida. Nós não viemos aqui por acaso. A gente vem com um propósito. Sim. Deus sabe disso. Ele sabe por que a gente está nesse lugar, né? Por que a gente está passando por cada coisinha. E às vezes a gente não entende. E às vezes a gente reclama. Eu me tornei mãe aos 38 anos. Já a maternidade tardia também. Também de uma forma atípica, né? Porque no dia que a gente recebeu o exame, o beta, né? Foi o mesmo dia que o Desidério recebeu a notícia que o pai dele estava muito ruim, né? Prestes a partir. E ele dizia que era para ser o dia mais feliz, né? Esse dia eu não sei nem como viver essa alegria. Eu estou dividido. Ele disse, eu não sei se eu choro pela alegria de ser pai, ou se eu choro pela alegria porque eu estou vendo meu pai. Pela tristeza, né? A saudade que eu vou ter e tudo. E naquele dia, o médico também, quando nos mandou a mensagem, e ele ainda disse assim, eu tenho certeza que é gemelar, por conta da quantidade de hormônio, né, que indicou. Aí eu pedi outra surpresa, né? E, enfim, naquele dia que era para a gente estar comemorando tudo, a gente estava acalmando meu esposo por conta da situação. E os 3 primeiros meses, para mim, da gestação, foi bem complexo, porque a gente estava vivenciando aquele momento de partida e de chegada, e de partida, né? E, às vezes, eu ficava refletindo, nossa, mas como lidar com os 2 extremos da vida? A chegada e a partida. Os netos estão chegando, ele tinha um sonho em conhecer, mas ele vai partir sabendo que vai chegar neto, né? Embora não tenha conhecido. E aí, uma das meninas, todas as 2, né, tem o nome dos avós, em homenagem aos avós, a Daniela e a Manuela. E eu sempre digo, a jornada para mim sempre foi diferente da de todo mundo, sempre foi atípica, sempre enfrentei os desafios, mas nunca perdi o desejo e a fé de que um momento que aquilo estava me preparando para me tornar ainda uma pessoa mais corajosa, mais forte, porque até então eu não me via como uma pessoa corajosa, como uma pessoa que podia enfrentar o dia a dia. E ao me tornar mãe, isso me mostrou, né? E aí quando foram desenvolvendo, as meninas nasceram também prematuro, que é outra, né, gêmeas.
que às vezes até me perguntam, e aí, como é ser mãe de gêmeo? Eu nunca fui mãe só de um, eu não sei nem dizer. Para mim, é extraordinário, eu sempre quis ser mãe, né? E aí elas foram se desenvolvendo e com o tempo eu fui observando alguns comportamentos, né, que fugiam assim do desenvolvimento infantil, do padrão que é tido como normal. Eu, como trabalho na educação, fiz a pedagogia, a psicopedagogia, isso já me auxiliou um pouco. E mesmo assim, as pessoas falam do julgamento, eu sempre fui julgada, né? Ai, você está ficando maluca, está vendo comportamento onde não existe, você é quem está precisando de cuidados, né? Mas só a mãe sente, a mãe sabe. A mãe né? conhece. A gente conhece, ainda mais quando a gente tem um conhecimento um pouco mais profundo, né, sobre o desenvolvimento humano. Mas, enfim, minhas filhas só me trazem alegria, felicidade. O Bernardo também, que é outro Que veio sapequinha. depois, que né? veio depois, que é o meu presente, que eu posso dizer que é o meu presente divino. Né? E veio Porque assim, você completar. fez um tratamento para engravidar das meninas. E ele ele veio naturalmente, 3 anos depois, aos 41 anos já. Para você ver como são as coisas de Deus, né? Ai, meu Deus. E você, Daiane, quando você percebeu que a maternidade seria diferente? Leilane, assim, eu escutei agora o relato da Gidinalda. Diferente do da Gidinalda, a minha história começou mais ou menos assim. Eu casei bem nova, com 19 anos. 6 meses depois já engravidei do primeiro, né? E aí, eu digo assim, que as 2 primeiras gravidez era sempre o que era esperado. Hoje eu vendo, né, a questão atípica, era sempre dentro do esperado. Caminhava com 9 meses, falava, né, tudo muito cedo. E aí, eu amo ser mãe, nasci para isso, né? Eu trabalhava, no período dos meninos, eu conseguia conciliar, né? Como era uma maternidade dentro do esperado, então eu conseguia trabalhar e conseguia Cuidar da família, conciliar tudo, né? E aí... Estudava, né? A gente estudou Estudando junto, eu já tinha o segundo. Já tinha o segundo. E eu também já tinha o Luiz Eduardo. Inclusive, eles estudam juntos. Até hoje, né? Desde pequenos eles estudam juntos. Isso. Quando eu parti para tentar a terceira gravidez, porque era muito rápido. Quando eu dizia assim, eu quero engravidar, no mês seguinte eu já estava grávida. Aí o segundo foi assim, e aí a terceira, só que eu dava um espaço grande, né? Do primeiro para o segundo foi 6 anos, do segundo para a terceira foi 8. 8 anos. 7, 8 anos. Quando eu pensei em engravidar, então dava nesse, aí eu já imaginava que sabia tudo, né? Eu era muito inocente nessa questão. E nessa questão da criança atípica, né? E aí, o meu desafio com a Vanessa, ele começou no nascimento. Porque eu tinha uma gravidez tranquila. Foi em setembro de 2018, né? Que ela nasceu. Aí, eu tinha uma gravidez bastante tranquila desde o início, igual as 2 primeiras. Só que quando, no fim da gravidez, faltava por volta de 30 dias, eu tive uma complicação muito grave, né, na gravidez. E aí ela nasceu prematura. Ela teve paradas cardíacas, inclusive lá os médicos falam que ela ficou mais de 10 minutos parada, né, em parada cardíaca. Inclusive me pediram a foto dela para colocar no cantinho da oração, lá da Maternidade Santa Fé, porque eles acham que o caso dela é de milagre. Com certeza é. E aí começou aquela luta, né? Ela foi entubada, depois que conseguiram reanimar ela. E aí ela foi entubada, ela passou mais de 30 dias na UTI. E você foi mãe de UTI, né? Fui mãe de UTI. Quando eu vi ela, no primeiro dia que eu vi ela entubada, e é muito difícil. E aí quando eu vi ela, eu voltei chorando muito. Eu chorava muito, né? E ela teve várias complicações. Não foi só uma parada cardíaca, teve infecção, passou por um processo, né, lá. Cada dia que eu ia era
Era uma E você situação. só podia ir naquele horário, não era? Isso. Nos 8 primeiros dias, o médico conseguiu me segurar na Santa Fé para me ficar mais perto. Aí, com 8 dias, o plano não conseguiu mais, né? Aí, ele disse, a partir de agora, você vai ter que ir para casa. E eu só voltava 4 horas da tarde. Aí, eu ia ver ela. E, quando eu voltava, que eu ia dormir, eu digo que foi quase 30 dias chorando. Eu dormia chorando. E acordava E chorando. acordava, quando lembrava, chorava de Eu novo. imagino. Entendeu? Porque é um momento de alegria. É, né? um momento Você é de um momento que alegria. você espera viver o puerpério, aquele momento de cuidar, de amamentar, e de repente você vê seu filho ali, né? Tão vulnerável. E assim, cada dia que a gente chegava, que ia pegar o boletim, era uma novidade. Nos 10 primeiros dias, como ela ficou totalmente em coma, né? Não acordava de jeito nenhum. Aí tinha dias que tinha médica que eu via que ela procurava palavras para não Pra me te assustar, confortar. para me confortar. E já tinha um dia eu cheguei lá e a médica falou assim, não tem novidade. A gente tenta baixar e ela não consegue respirar sem Meu aparelho. Deus. Entendeu? Senhor. E aí ela já dizia assim, ela vai ter muita sequela. Só que eu era ingênua nessas questões. Eu pensava assim, não, ela vai fazer um tratamento e Vai ficar boa. vai ficar boa logo, né? Sim. Mas quando foi por volta, a partir de 12 dias, né, de UTI, ela começou a melhorar. Inclusive, a minha irmã enfermeira, a doutora Jacira, que é a médica que era responsável por ela, chegou até para minha irmã e disse assim, olha, Daniela, eu pensei que ela não sairia daqui viva, mas agora eu lhe digo que ela vai sair. A gente não sabe como serão as sequelas. Né? E aí ela começou a melhorar. Ela começou a melhorar e foi melhorando e conseguiu, né? Conseguiram desentubar ela, foi para o oxigênio e foi só melhorando. Ela foi uma surpresa, inclusive, que com mais de 30 dias que ela foi lá para a parte do berçário, que a gente tentou colocar para mamar pela primeira vez, ela chupou de primeira. Mamou de Nossa, primeira. que bom. Mas ela saiu quando da UTI? Com quantos dias? Ela saiu com 34 dias. 34 dias, nossa. 34 dias. Foram 34 dias. E aí, assim, lá na UTI, eles já me informaram assim, ó. De cara, a gente sabe que ela não... Ela teve... Eles diziam que ela teve a parada cardíaca muito demorada, né? Que ia ter sequelas, mas na parte motora ela já estava se mexendo. Então a gente já sabia que não tinha sido tão grave de início, né? De início. E aí eles já me encaminharam, quando foram dar alta, me encaminharam para todos os especialistas, neuropediatra, tudo certinho, né? Foi feito o teste do olhinho, o teste de ouvido, do coração, não tinha problema nenhum. Tá tudo certinho, tudo ok. A questão dela foi realmente o nascimento, né? E ali as paradas cardíacas que deu. Aí, o que acontece? Quando a gente saiu, né? Trouxemos ela para casa, e aí, por volta, estava com uns 2 meses, mais ou menos. Aí eu levei ela já no neuropediatra para fazer a primeira avaliação. E aí ele avaliou ela, fez tomografia e disse, ela não tem sequela. Ela não vai ter sequela. E ele fazia todos os testes e ela, no início, ela acompanhava tudo. Ela acompanhava tudo. O pai dela conversava com ela e ela sorria. E ela prestava atenção. E aí nós voltamos para casa, comemoramos, né? Porque disse, meu Deus, ela não vai ter sequela. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. E aí a gente foi levando assim, achando que ela não ia ter sequela, até 6 meses. Né? Até uns 6 meses, mais ou menos, 6, 7 meses. Aí eu já comecei a ver o comportamento dela mudando. Né? Ela não estava mais prestando tanta atenção. E aí ela apresentou uma coisa que ela estava no meu braço e de repente é como se ela tomasse um susto. Né? Como se ela tomasse um susto. E aí eu achei estranho, eu disse, Bárbara, não está certo não. E ela estava um pouco mais agoniada também. Mas era só isso, de início, né? A desconfiança pela mudança de comportamento e essa questão, que ela apresentou esse susto, que aqui e acolá ela ficava dando esse susto. Aí nós, para Teresina, Fomos investigar o que era. Fomos investigar. Quando chegamos na pediatra, aí de cara a pediatra, quando viu ela,
e viu ela fazendo, né, esse movimento e tudo. Aí a pediatra disse: você vai fazer um eletroencefalograma Uhum. e eu vou indicar para você esta neuropediatra. Aí, Aí e você. tinha que ser o mais rápido possível, Uhum. porque ela já assustou a gente. Uhum. Ela disse: oh, eu acho que ela está apresentando crise. Eu disse: o que é crise? Eu nem sabia o que era, para você ver, né? Uhum. Eu nem sabia o que era direito. Que crise é Que essa? crise era essa, né? E aí fez um eletroencefalograma e dia seguinte nós já fomos para a neuropediatra. E aí quando chegamos lá, aí a neuro já passou mais exames, ressonância magnética, porque aquele eletro deu muitíssimo alterado. Uhum. Aí eu digo que o maior susto foi agora, porque ela me explicou que ela estava apresentando um tipo de epilepsia, né? Uhum. E que aquele tipo ali, ele é um tipo raro, né? Que ele pode ser causado por questões, mutação de gene, ou por infecção, ou por hipóxia, que é o mais conhecida como falta de oxigênio no cérebro, né? E que geralmente realmente só aparece a partir dos 4 meses, né? E apareceu com 6. Ela. Uhum. Aí, geralmente aparece até o primeiro ano de vida. Uhum. Né? Então, ela apareceu entre 6 e 7 aí. E aí a médica começou a explicar e eu já fiquei doidinha, porque ela explicou que ela ia precisar de um tratamento muito rigoroso, né? Uhum. A gente tinha que tentar controlar o mais rápido possível aquelas crises, porque a criança ou atrasa, ou estaciona a parte motora, ou até regride o que já conseguiu, e na parte mental regride tudo, né? E aí era o que eu havia percebido, que ela tinha força no tronco aqui, a gente botava ela sentada, ela ficava. Mas nas pernas não Não estava mexer. desenvolvendo, ela não estava tentando engatear, Uhum. ela não estava mais prestando atenção, nem balbuciando, né? E aí foi onde começou a nossa jornada com ela, e aí a gente ia a cada 20 dias para Terezinha repetir esse eletroencefalograma. Uhum. A médica entrava com medicamentos caríssimos, inclusive. Então demorou o quê? 6, 7 meses para você perceber que ia ser uma maternidade diferente dos outros filhos. Isso. E você, Reginalda? Quando foi assim mais ou menos que você prestou? Comecei a perceber a diferença no desenvolvimento das minhas crianças. Assim, elas já tinham um choro, né, que às vezes antigamente era conhecido, né, o choro à noite. Aham. Não, tá com gases, está com alguma Aham. coisa, mas geralmente era aquele choro. Tá normal, não é só uma dor, não. Uhum. Comecei a perceber ainda bebê. E aí a gente foi fazendo, levava na pediatra, e a pediatra acompanhava, não, tá, o crescimento tá normal, isso é porque deve ser alguma gase, alguma coisa. Até então, a gente sabe, né, que o autismo era conhecido como, é conhecido como aquela coisa, tem esse estigma de que o autismo tem que ser aquele menino ou super inteligente, ou que tem um comportamento bem diferenciado Uhum. dos outros, né? E a gente foi observando aquela timidez. Ali também eu fui me vendo, elas foram crescendo. A dificuldade na primeira semana de escola, que foi além do normal. Então, quando Elas já eram grandinhas, sim, diferente dela. Né? da Elas já tinham Daiane. mais de um ano, elas entraram para a escola, a gente colocou elas em fazer 2 anos. E até hoje eu agradeço porque que a gente colocou tão cedo. Isso ajudou a estimular, né? Eu sempre tive o cuidado, desde bebezinha, de estar estimulando, caminhar. A gente tinha um tatame no chão cheio de brinquedos já ali para estimular. Mas, assim, a gente veio perceber com força maior aí 5 anos, bem no período de pandemia, né? 2020. Sim. Aquele período ali bem turbulento, todo mundo em casa, a dificuldade de acompanhar as aulas no online, depois a gente teve até que tirar, porque não dava certo. Eu desde eu trabalhar, aquilo gerou uma sobrecarga muito grande. E a partir daí, quando começou a liberar os atendimentos, eu levei para psicólogo. Né? E aí ali a gente começou a observar, na chegada da clínica, ela já
ficava com aquele ríspido, aquele comportamento meio rígido, não tinha conversação, diálogo, não levantava o olhar, uma mais que a outra, né, essa dificuldade. E aí, eu, por conta, não tinha no momento essa questão de ir para Teresina, não dava para estar para lá e para cá, fui no online. E aí encontrei uma neuropsicopedagoga muito boa. Eu tinha que estar ali junto com ela no acompanhamento, era bem intenso, né? As duas, toda semana, foram em torno de 3 meses para fazer esse acompanhamento no online. Aí ali era eu e elas. E aí, quando veio o relatório, foi que a gente procurou o neuro. Na primeira consulta, ele já quis dar o diagnóstico, né? Já trazer o lado. Disse, não, doutor, espera mais um pouco, vamos observar mais esse mês. Embora a gente já sabendo que tinha tudo para já, ser. sim, já com o laudo da neuropsicopedagoga, com o laudo da psicóloga e tudo. Aí eu falei assim, não, mas vamos dar um tempo, não passa a medicação agora, vai que essa ansiedade é só por conta de trabalhos escolares. E ainda voltamos, mas com 30 dias a gente voltou. Ele disse, agora não dá, vocês vão fazer uso da medicação, é uma dosezinha terapêutica, vai ser baixinho, nada que venha a afetar. Sabe? A gente sabe que tem, né, as reações. E a gente tem sempre aquele momento de negação, né, de não querer aceitar. Mas para mim foi um alívio, porque ali todo mundo veio acreditar também no que eu estava querendo mostrar, e né? querendo não, você fica você sabe o que é Isso, por onde a situação, caminhar, o que né? fazer. Tomar a direção. É assim, ali a minha busca foi correr atrás de terapias. E como foi esse momento da descoberta, assim, o impacto dela? Para mim, né, enquanto Para mãe, você, para a família. Assim, como eu te disse, para mim foi um certo alívio ali no primeiro momento, mas depois veio aquela aflição de querer correr contra o tempo, né? Porque a gente sabe que os primeiros 6 anos de vida, né, que a gente chama das primeiras janelas de oportunidade para aprendizagem, já estava se passando. Aí depois vem até os 9 anos, né? E aí quando veio o fechar mesmo o diagnóstico, já estava com 7 anos. E aquela pressão, como é que eu vou fazer? Eu vou para Pix? Para onde é que eu vou? Aqui não tem todos os profissionais. Aí eu passei mais ou menos em torno de uns 40, 45 dias com isso na minha mente, assim, como se fosse em forma de... E me causou uma sobrecarga também muito grande. E aí eu disse, é bom a gente acalmar, buscar o tratamento aqui mesmo. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Né? O que tiver aqui dentro das minhas condições, dentro do meu lar, dá para eu fazer, fui buscar aqui mesmo. Né? A gente eu levava, porque eu já parei também lá no mesmo espaço da Célia. Né? Fui buscar, aqui a gente não conseguiu a terapia ocupacional, porque muito cheia. Ainda fui em Pix alguns dias. Mas, enfim, eu fui orientada a fazer muitas atividades em casa. Né? Eu sempre busco, a gente está sempre envolvendo, elas são umas meninas que estão desenvolvendo muito bem. Assim, mas não deixa de não ter aquela sobrecarga na mãe, ainda mais quando a gente tem algum pouquinho ali de conhecimento, né? Porque vêm as cobranças, mas você conhece, por que você está agindo dessa forma, né? A gente é um ser humano, passível de falha. E a gente faz o que a gente consegue, gente. E tirar aquela coisa de que a mãe tem que ser aquela coisa imaculada, perfeita, é um ser humano, né? Faz o que tem, como o que dá para fazer, o que é possível. E eu sei que eu sou uma boa mãe. E eu tenho certeza que você é a melhor mãe que elas poderiam ter. Com certeza. E para você, Daiane, como foi esse momento de descoberta? Para mim foi difícil, porque, assim, quando a médica me explicou tudo isso, sobre a questão, né, da epilepsia que ela apresentou, que é um tipo de espasmo infantil, que chamam síndrome de West. Foi muito difícil, e aí eu comecei a pesquisar, porque você sabe como é mãe, né? Eu vou atrás, e aí eu comecei a pesquisar, e aí eu via, a médica me explicou, assim, Daiane, vai sair sem sequela é difícil, porque o dela já estava bastante alterado, ela é eletrocefalograma, então ela disse assim, geralmente, ou segue para o autismo com a deficiência intelectual, depois que controla esses espasmos, né? Ou segue para outro tipo de
de crises, Uhum. que ela chama síndrome, né? Que aí piora tudo. Uhum. Né? A criança não caminha, geralmente não fala, não consegue Desenvolver. Não. Uhum. E aí eu ia pesquisar e eu via aquilo ali acontecer, né? Eu pesquisava, já procurei pessoas aqui da cidade também que apresentou e nenhuma criança caminhava. Uhum. E pesquisei, né? Através da internet e também via muitos casos que a maioria das crianças realmente não desenvolveu. Né? Ela é um tipo, a síndrome de West, ela é espasmo infantil, é um tipo de crise epilética causada por falta de oxigênio ou infecção. Aquela dificuldade que tiveram no início, que podem ter gerado. No caso dela, foi feito os exames genéticos, painel de epilepsia, teste genético, não descobriu que ela tem nada genético. Uhum. A médica fala que a questão dela foi a falta de oxigênio no cérebro. Né? Aquele momento da parada cardíaca. Aquele momento ali foi o X da questão. E aí começou a nossa jornada, né? Porque a gente tentava fazer esse tratamento, tinha que ficar indo sempre em Teresina. Na pandemia, todo mundo queria se esconder com medo. E a gente tinha que ir. Tinha que enfrentar. Tinha que enfrentar, né? E aí nós fomos fazendo tratamento, a médica entrava com um medicamento, aumentava, até conseguir uma combinação que conseguiu. Mas isso levou 2 anos e meio, quase 3 anos, entendeu? E esse período, a médica... Ela começou a andar já... Ela começou a ter força nas pernas a partir de 2 anos e meio. Isso eu pesquisava muito também, né? Eu digo, eu preciso ver se tem casos que consegue, porque, dava motivação. Isso. Né? Eu ficava com aquele medo, eu digo, meu Deus, eu quero tanto ver minha filha caminhar. À noite, eu ia dormir, antes de dormir, eu pedia muito a Deus, orava e pedia, Deus, unge as minhas mãos com o teu poder e ajuda a minha filha a caminhar. Eu queria muito ver ela caminhar. Né? E aí a gente fazia o tratamento bem rigoroso, conforme a médica falava, tinha a questão dos medicamentos, dos estímulos, ia para fisioterapia quase todo dia, e assim, como ela era aquela menina que não engateava, não fazia, né, ficava ali paradinha. Se eu deixasse ela ali sentada ali, ela ficava. Ela ficava. E aí quando eu voltava para casa das fisioterapias, né, e dos estímulos que ela começou a ir também para TO muito cedo, né? Já com meses também. E quando eu chegava em casa, aí tinha casa para limpar e a casa grande, os outros filhos. Os outros filhos, o esposo, né, que tinha que dar atenção. E aí eu disse, Valfran, eu não tenho como limpar uma casa e ver minha filha naquele cantinho. Então, assim, aí eu começava a estimular, igual eu fazia, eu via fazendo a fisioterapia em casa. Também fazia. Quando ela estava acordada, eu não conseguia deixar ela ali, sozinha e me entreter com outras coisas. Eu ficava ali. Com ela. Era mexendo com as pernas, era mexendo com as mãos, era cantando sozinha, porque ela não dava muita atenção, mas eu ficava estimulando, né? E aí, graças a Deus, quando chegou para 2 anos e meio, aos 2 anos, meu esposo queria comprar uma cadeira de roda. Né? Porque ele disse assim, daí ela já está tão gorda, será que não era bom? Ela está gordinha e pesada, e eu tinha um pouco mais cedo que ele, né? Porque ele sabe como é que é homem. E aí ele dizia assim, eu acho que é bom a gente comprar uma cadeira de roda. Eu digo, não, Fran, não, ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Acreditar, né? E aí passou mais uns meses, aos 2 anos e meio, depois que controlou a parte mesmo dos espasmos, a gente conseguiu, né? E aí foi onde ela começou a ter mais força nas perninhas. Daiane, aí nesse momento, você disse que ela poderia ter ou desenvolver o autismo ou a síndrome. No caso, ela foi para o autismo. Para o autismo. Aos 2 anos... Que dos dois ainda é o melhor. Para você ver, né? Então, ninguém quer de jeito nenhum. Mas, no meu caso, o autismo seria melhor do que a outra síndrome. Né? Esse espasmo infantil, ele é da primeira infância. Geralmente, os que conseguem controlar, né, o mais rápido possível, segue de forma secundária, como a médica fala, é como se fosse uma sequela, entendeu? É como se fosse uma sequela. Se direciona para o autismo e a deficiência intelectual. E
a grande maioria realmente para os espasmos, mas segue para outro tipo de crise, ainda mais difícil, de difícil controle, né? E aí fica realmente cadeirante e segue. E aí ela hoje é controlada. E ela começou a andar com quantos anos? Começou a caminhar, ter mais forcinha nas pernas com 2 anos e meio. Com 3 anos, em locais retinhos, como aqui, ela já começou a caminhar, mas tinha muitas limitações. Por exemplo, se eu sentava ela no chão, ela não conseguia levantar. Subir, descer degrau também sozinha, não. Ela perdia equilíbrio com facilidade. E aí a gente seguiu com todas as orientações da neuropediatra. Depois que foi melhorando, a gente começou a ir só a cada 4 meses, porque no início era 20 dias, 30 dias, tinha que estar repetindo exame, e troca medicamento, e tenta um tratamento, e tenta outro, né? Mas depois que controlou, a gente passou a ir a cada 4 meses, só que ela teria que participar de tudo, fazer o tratamento com fonoaudióloga, com toda a equipe multidisciplinar, né? TO, fono, começou psicóloga, fisioterapeuta, e eu seguia tudo certinho. Tem realmente que ter toda essa rede, né? É muito apoio. Muito apoio. Obrigada, Daiane. A gente vai começar aqui um quadro, é o desafio da maternidade. A gente viu um pouquinho da história, né? De toda, até a descoberta, os desafios, eles vieram, né? Vem quando você descobre, mas também o pós-descoberta, porque, como você falou, precisa de rede de apoio, precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, qual foi o momento mais difícil dessa caminhada, Reginalda? Eu posso dizer que as incertezas, né, as dúvidas que a gente tem, deixa a gente meio que sem direção, né, Daiane? São as coisas mais difíceis, assim, de lidar, porque hoje, né, a gente tem, digamos que não de forma bem eficiente, mas a gente tem profissionais já na nossa cidade que fazem atendimentos, né? Hoje tem a internet, como a gente buscar informações, tem outras mães que são bem informadas, ó, como a Daiane, super informada, né? Enfim, a incerteza e a dúvida que a gente tem é o que deixa, assim, como é que eu vou lidar com isso, né? Isso é bem desafioso para que a gente supere, né, esses momentos. Mas com a busca do conhecimento, com o apoio de profissionais, né, com o apoio de alguns amigos, a gente consegue ir contornando. Consegue. Daiane, o que te deu forças para continuar nos momentos mais difíceis? O que me deu força para continuar nos momentos mais difíceis, eu acredito que é um conjunto, né? Assim, eu tenho mais 2 filhos e desde o início eu pensava muito neles, né? Eu pensava muito neles, que eu precisaria ser forte, eu já sabia que eu ia precisar de um controle emocional grande, porque eu tinha mais 2 filhos, eu tinha que ajudar ela, eu tinha um esposo, né? E ainda tinha sonhos também, porque eu sempre tive o sonho de voltar a trabalhar quando tudo, né, se tudo melhorasse. E aí, eu acredito que é isso. Fora isso, o principal de tudo é a fé, né. Eu busquei muito mais, contato com Deus, eu orações, eh eu faço devocional, inclusive devocional que no início eu comecei a fazer sozinha, mas depois eu vi que era tão importante, aí eu passei a fazer na parte à noite, que era a hora que estava todos juntos, e aí eu leio muito com meus filhos, aprendi mais, e isso me traz muita força, né, para seguir em Com frente. certeza. A maternidade atípica, a maternidade em si ela já é difícil, né? E a atípica ela se torna mais difícil por conta de um conjunto de fatores, né? Não é só o seu tempo que você tem que dedicar à criança, mas todas as outras coisas, as cobranças que a gente faz em nós mesmos. E eu não sei vocês, eu acredito que sim, mas, por exemplo, eu olho para os meus filhos, o Lucas que está aqui atrás, ele está vivendo a paternidade agora, a filha dele nasceu dia 29 de janeiro, então ele está vivendo isso
muito, muito presente, né, Lucas? Mas a gente começa a pensar no futuro, né? No futuro. E hoje eu estou vivendo uma maternidade diferente, porque cada fase é diferente. A gente tem que aproveitar. Tem a fase criança, que é tudo descoberta, que você está ali. Tem a fase já pré-adolescente, que é o momento onde eles não querem mais você, que você não é a pessoa mais importante para eles, que eles querem conhecer, descobrir o mundo. Tem a fase adulta, né, quando passa no vestibular, que vai seguir a vida, que vai casar. Como é que vocês pensam isso, né, para elas, né? Tanto para a Manuela, para a Daniele, como para a Vanessa, né? Como vocês estão se preparando para esse apoio? Porque assim, elas vão seguir a vida delas em algum momento, né? A gente espera que elas sigam. Como vocês estão se preparando para esse momento? Ou não conseguiram pensar ainda? É assim, um dia de cada vez, né? Eu já até sentei com o Desidério e a gente conversou a respeito disso, essa questão da perspectiva que a gente tem, né? De estar criando para os filhos. E, assim, o que eu quero é que elas sejam felizes. Façam o que elas gostam, em termos de estudo, né? Elas já têm mais ou E menos. elas são estudiosas, né? Porque ano passado elas ganharam prêmios. Sim, ganharam medalhas na escola, conseguiram realizar a escrita do livro delas, né? Com o meu apoio ali, né? Mas elas conseguem. Hoje eu vejo ela já bem autônoma. Antes de começar, eu estava aqui conversando com a Dayana. Eu já consigo sair de casa tranquila, elas estão se desenvolvendo muito bem, elas já conseguem interagir muito bem, já conseguem fazer aquela comidinha que elas gostam. E assim, a gente não procura viver um dia de cada vez e não criar muitas expectativas. É claro que a gente quer que elas estudem, que elas cheguem à universidade, que um dia possam viajar, ter a sua família e tudo. Mas a gente está preparando hoje, né, para que elas venham a construir isso de forma sólida, sem muita dependência, né? Porque a gente vê também que o jovem hoje, mesmo que não são atípicos, né? Muitos jovens dependentes dos pais não conseguem viver sozinhos. E a gente está preparando isso desde agora. É tanto que essa semana, há uns 3 dias, você deixa elas irem para a escola sozinha? Né? Deixa, não tem problema nenhum, é perto. Como é que elas vão conseguir confiar nelas mesmas? Né? Eu não quero, assim, é uma forma de quebrar padrões do que eu vivi, né? Da forma como eu vivi. Não que eu não honre a minha história, eu só sou o que sou hoje por conta de tudo que você conhece um pouco, né? Do que é a minha história. E assim, o que eu quero é que elas sejam autônomas, independentes e felizes. E tanto elas quanto o Bernardo, que o Bernardo também. Além do autismo, os 3 têm altas habilidades de superdotação. A Manu é extremamente habilidosa no desenho e ela disse que quer seguir um dia, quem sabe, moda, porque ela disse, mamãe, é uma coisa que combina, né? O desenho com a moda, pode ser exatamente, você vai ser estilista do jeito que você já pensou, se você vê os desenhos de vestido, que ela cria dela mesma, se ela vê também, ela já faz um desenho e muda os detalhes, cria cores, ela gosta de cores bem sóbrias, né? Bem assim, estilo que nós estamos aqui, bem, ela não gosta de coisa muito estampada, ela diz que ela desculpa, que ela é clássica. Que é clássica? É tanto que hoje, quando eu saí, ela disse, mamãe, não foi nem ela, foi a Dani, que disse que está aprendendo com ela sobre moda, que a Dani também é desenhista. Só que os desenhos da Dani é bem mais estilizado, né? E a Dani gosta muito, estou percebendo o interesse pela cozinha. Hoje eu saí e disse que ia fazer uma macarronada. Que chique! E ficou lá. Vamos para lá, já já. Elas conseguem. Que bom, que bom. Elas conseguem já ter autonomia, os 3. O Bernardo também já, para lado de raciocínio lógico, números. Ele já lê, ele já compreende, tem uma compreensão de mundo extraordinária. Incrível, né? No caso da Vanessa, é como ela falou aqui, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, né? A Vanessa, ela veio caminhar, como eu te falei aqui, por volta de 3 anos. Até 5 anos ela não falava nenhuma palavra, né? A partir de 5 anos, aí ela falou mamãe. E eu pedia muito a Deus para escutar a voz dela também. Foram 5 anos.
Passou 1 ano, 2, 3, 4. Com 5 anos ela falou, mamãe. Aí ela passava o dia todo te chamando mamãe. Mamãe, mamãe, e bem explicado ainda. Aí começou a falar outras palavras também, né? Mas como ela tem a deficiência intelectual, né, junto ao autismo, ela tem essa comorbidade também, aí se torna ainda mais desafiador, né? E hoje ela está com 7 anos e ela tem evoluções, né, bem nítidas, porque, Sim. até 5 anos ela não cumpria. Eu lembro de uma vez que eu encontrei você lá na Ramile, na psicóloga, e assim, havia agora andando e puxando. Agora ela sai correndo, pula na cama e sai girando. Aí quando eu vejo, eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu pedi tanto isso. E o Bernardo aí, pedindo para brincar com ela. E aí, assim, hoje eu vejo ela cumprindo comando simples, ela, Vanessa, faz isso. Esses dias mesmo na terapia com a Luciana ensinando ela dar comida lá para Aí dizia, abre a boca do Dino. E ela abria. Fecha, Vanessa. Fechava. Então, assim, ela faz, né, já cumpre esses pequenos comandos e muitos outros, e a gente fica numa felicidade só, né? Eu acredito. Mas é um dia de cada vez, e eu não posso... O que eu posso fazer é continuar nos estímulos, também com toda a equipe multidisciplinar, fazer o possível e o impossível por ela e deixar Deus agir. E o bom é que Valença já está dando esse suporte, né? Porque se fosse alguns anos atrás, vocês teriam que estar ou em Picos ou em Teresina. E hoje já tem profissionais Sim. muito bons que Inclusive, podem estar... eu aprendi a... Eu não conhecia, né, essa área deles e eu admiro demais, porque é um momento que as mães chegam lá bastante desesperadas, né? E eles, ao mesmo tempo que acolhe, dão todo o suporte. ajuda, né? Meninas, o que a maternidade ensinou sobre vocês mesmas? Acho que já até falei um pouquinho antes, né? Sobre a força, A né? força, a coragem de lutar, de transformar, que a gente vê como dor, que até certo ponto, às vezes eu chego a refletir, será realmente uma dor em propósito, né? Pegar todo esse aprendizado, né, para cada dia me sentir mais fortalecida. Porque há dias em que você diz assim, ou pensa, já acorda refletindo, será que hoje eu vou dar conta? Né? Mas aí você levanta com a coragem, aquela vontade de fazer algo e faz, porque o nosso cérebro, ele escuta o que a gente fala, né? E aí se a gente não está com aquela vontade, aquela coisa de ir lá e buscar transformar tudo isso, a coisa vai se definhando, vai piorando a situação. Quando você começa a dizer para si mesmo que é competente, que é capaz, que pode superar, que isso só faz parte da vida, a gente consegue. Vem a força que a gente não sabe nem de onde vem. Nem que tinha, assim, aí a gente começa a acreditar na gente mesmo, mas para isso, né, eu precisei, assim, a minha vida ela é uma reconstrução. Precisei quebrar tudo o que eu pensava sobre mim, para isso eu tive que buscar ajuda, né. É tanto que hoje eu sou terapeuta integrativa, eu não quando eu comecei a buscar o autoconhecimento foi dentro das terapias integrativas e eu me identifiquei muito com isso, né. O uso dos olhos, a meditação, a respiração, tudo isso tem contribuído muito, e é uma coisa que até minhas filhas, há dias que elas têm assim: "Mamãe, eu quero difusor hoje", aí põe uma gotinha do óleo de limão, que Aqueles elas óleos adoram. do terra eu Sim, adoro. do terra. Músicas, "Mãe, hoje eu quero uma musiquinha que acalma", ou quero um salmo, aquele salmo cantado. Quando elas percebem que precisa de algo para acalmar, para dormir, elas já pedem. Já entendem, elas já estão se conhecendo. Sim, da autorregulação, já sabem disso. E outra coisa, assim,
ser cuidada pelos filhos. Eles já cuidam da gente, né? Tem dia que a gente brinca, mamãe, deixa eu arrumar seu cabelo, deixa eu lhe fazer uma maquiagem. Você sabe, a maquiagem, a Leilane já passou por essa. Já. E aí, essa última semana, eu recebi massagem nos meus pés. Eita, que glória! E eu, assim, tem me ensinado muito, me transformou a minha vida. Quem conheceu o Reginaldo há uns 10 anos, o Reginaldo Não hoje é é a outra mesma. pessoa, não é a mesma. E E assim é a vida. E você, Daiane, o que mais você... Eu entendi sobre mim foi nessa questão também da força, né? Porque é uma maternidade, ela lhe exige muita dedicação, ela exige mais renúncia, né? No meu caso, que era um caso mais grave. E aí, através da fé, e aí eu acredito que eu descobri que eu tinha uma força que eu não sabia que Não eu sabia tinha. que tinha, né? É, né? Nós vamos para o quadro Perguntas Incômodas. São perguntas, não vou dizer polêmicas, mas elas são mais intencionais, vamos dizer assim. A sociedade ajuda mães atípicas? Você vai responder primeiro? Assim, se você tiver a fim de responder, logo pode responder. Não, pode responder. O falar é bonito, É. né? Você ir nas redes sociais ou te ver aqui e dizer, muito lindo, você é uma guerreira e tudo. Mas nós somos mulheres, temos nossas vulnerabilidades, né? E às vezes fica só na fala, o apoio mesmo de chegar e dizer, Daiane, hoje eu vim aqui, estou com você, eu quero te dar um tempo de tu ir ao Se salão e cuidar, se né? cuidar. Não parece. Não tem. E tem uma ampla divulgação de informações, né, de que a maternidade é uma sobrecarga quase como um soldado de guerra, né? Mas de dizer que existe aquele cuidado, é tanto que você vê grupos, né, mães se unindo para poder compreender uma a outra, que está ali aquele momento sem julgamento. Mas a gente tem que ver, né, que o julgamento não define quem a gente é. É tanto que uma das frases, quando a gente começou o grupo Mães que se apoiam, né, que não são os acontecimentos que fazem quem você é, o que você faz desses acontecimentos, você é o que você faz desses acontecimentos. Enfim, eu diria que muitas vezes a gente se sente rejeitada, só, né. Por isso que a gente tem que ter fé, tem que acreditar e buscar ali aquelas pessoas que você vê que está ali com você. Aquela rede de apoio. Aquela rede de apoio que acredita que você pode fazer. Você observa que tem pessoas que até dizem que são amigos, mas depois de ver a sua lida do dia a dia ali, fulano não tem tempo. Será que não tem tempo? Será que às vezes a gente está até esperando, se aparecesse alguém aqui hoje para bater um papo, para conversar mesmo, né? Hoje em dia a vida está muito corrida. E a gente às vezes se sente assim mesmo, só rejeitada. Mas ao mesmo tempo eu vejo como uma forma de, não sem romantizar, mas de buscar reflexão, de buscar se conhecer, de ver que a gente pode, que a gente tem um Deus grande, maravilhoso, que está aqui, que a gente pode buscar, né, a qualquer momento. E assim, eu vejo que apesar de ter muita informação, ainda é uma coisa que as pessoas não compreendem, né? A mãe atípica, eu vi recentemente um vídeo que me chamou muita atenção, de uma mãe atípica falando de, não é, as pessoas estão romantizando e não tem nada de fácil, são desafios, é um dia de cada vez, cada evolução é uma evolução. Cada mãe, ela vai reagir de uma forma. Eu posso estar procurando ver isso do meu jeito, procurando transformar da melhor maneira possível a Daiane.
Mas tem outra mãe que ela vai levar mais um tempo para compreender. Nós somos seres humanos e cada um vai reagir de uma forma diferente. Individual, né? Tanto é que o autismo, ele é individual. Tem as características ali, tem os níveis de suporte, cada um tem uma forma de se expressar, cada um tem suas características próprias, singularidades. E você? No caso da Vanessa, sobre essa questão se a sociedade ajuda, né? Então, assim, eu posso te falar assim, que eu sinto muito a Vanessa tratada como visita, né? Nos lugares que ela vai, aí, Vanessinha, né? Mas, tipo, às vezes a neuropediatra disse para mim, Daiane, é bom ela brincar com crianças da idade dela, né? E eu já falei com algumas pessoas que eram próximas a mim, que também têm filhos igual, e aí entra aqui, sai aqui, Não e a quer. pessoa, a gente percebe assim, que a pessoa escuta, mas nunca diz assim, traz, Daiane, a Vanessa. Vocês acham Não que é é? preconceito ou é falta de compreensão? Eu acredito que, tipo assim, no caso da minha, que ela é nível 3, então ela tem mais movimento estereotipado, ela é ainda, o comportamento dela é um pouco mais ainda mais diferente, né? E aí, mas ela consegue, com amor, com paciência, com empatia, ela consegue brincar com qualquer criança, ela consegue ir para qualquer ambiente. Mas e realmente existem mães, assim, eu conheço o caso de uma pessoa que acha que se colocar, tipo, a Vanessa com ela, vai achar que a menina vai começar a se comportar igual. Misericórdia. Eu vejo, A gente escuta tanta coisa que você não acha. tem deles que a gente percebe que é porque eu falta não de vou informação. conseguir cuidar em determinados momentos. Vai que aparece surge ali uma estereotipia, uma crise, porque tem as questões sensoriais, né, que de repente o barulho pode incomodar e desencadear ali uma crise, não saber lidar. Mas tem outros, as minhas chegam a cobrar, mamãe, e fulano, por quê? Né? Tem todo esse, aí eu procuro, não, todo mundo hoje é ocupado com sua vida, né? Às Não vezes a gente deixa até elas convida, sentirem, né? mas para serem convidadas, assim. Logo também, né? Nossa família é um pouco mais restrita também, né? A gente tem uma vida um pouco mais, né, reservada. Mas isso não impede, né, também. Aí você imagina que eu já tive 2 filhos, né? Na idade da Vanessa, com 7 anos, traz o vínculo, leva o vínculo, sabe? Tanto da família como de amigos. E no caso da Vanessa não tem, é só a mãe. É mais por isso. Eu percebo que também é muita falta de informação. Pode existir, sim, o preconceito, mas eu acredito que mais é a falta de informação. E quanto mais a gente puder falar desse assunto, desse tema, sem romantizar, eu acredito que a gente vai quebrar mais barreiras. Vocês são referência, né, no cuidado com os filhos, em tratar desse tema. A Reginalda já participou de um evento da gente falando desse trabalho, desse projeto Mães Atípicas, e quebrando essas barreiras. Quando a gente olha há 20 anos atrás, nem se falava em autismo, né? Então vocês, querendo ou não, estão trazendo essa realidade. E meu esposo, ele é professor, e na turma, em uma das turmas que ele dava aula, tinha 8 crianças ali, atípicas. E o professor hoje, ele precisa estar... Tem que estar buscando. Para dar o melhor para essas crianças, porque eles vão crescer e eles vão chegar onde eles quiserem chegar. Precisa dessa base, desse apoio, dessa estrutura que vocês estão fazendo, assim como tem muitas mães que estão fazendo. Mas também eu percebo que existe muita falta de informação ainda. Embora já seja bastante divulgado, mas ainda existe. Por quê? Muita gente vai buscar aquele que lhe interessa, né? Ali, restrito. Não vai buscar algo para convivência no geral. Isso. Meninas, a gente vai para o penúltimo quadro e a gente queria que vocês deixassem uma mensagem para as mães que estão vivendo o que vocês já viveram ou que vocês estão vivendo. Podem olhar para a câmera e deixar essa mensagem para essas mães. A minha mensagem é a seguinte, que nenhuma mãe atípica se sinta sozinha, né? Ela sempre tem a quem buscar,
Hoje a gente tem a associação Mães e Pais que se Apoiam aqui em Valência, que é para acolher famílias, divulgar informações, eh, assim como nós passamos, né, por essa situação de buscar conhecimento, hoje a gente está aqui para divulgar conhecimento para aquelas que estão começando esse processo. Você não se sinta sozinha. A minha mensagem que eu quero deixar para as mães é a seguinte, para as mães atípicas, né? Nós fomos designadas a cuidar de crianças com que precisam de cuidados especiais, né. Então a mensagem que eu quero deixar é que Deus continue nos dando força, nos dando sabedoria, resiliência, para que a gente continue com essa missão, que é cuidar deles e desenvolver o máximo possível. Através de muito amor, muita fé, a gente consegue. Tem uma palavra que eu gosto muito, e eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, na antifragilidade, antifrágil. O que é antifrágil? É aquela pessoa que ela tem um perfil, tem um comportamento, é um jeito de ser, ela passa por uma dificuldade e quando volta, volta mais forte. Eu enxergo vocês, mães atípicas, com esse termo, antifragilidade, porque vocês eram mulheres, a Reginalda ainda não era mãe, mas você já era, tinham uma vida, passaram por essa descoberta, esse novo mundo, que é desafiador, que é difícil, que você tem que mudar a sua vida, tem que fazer escolhas, você tem que mudar a rota sempre, estar sempre mudando a rota, passando por todos esses obstáculos e sempre saindo mais forte. Então eu enxergo vocês como mulheres, mães antifrágeis. E eu estou muito feliz e honrada em ter vocês aqui falando um pouquinho da Manuela, da Daniele, falando um pouquinho da Vanessa, do Bernardo. E a gente vai dar continuidade. O quadro final é Essência, o nome desse quadro. E eu vou falar uma palavra e vocês vão responder com a palavra, o que vier na cabeça de vocês, tá? Deus. Soberano. É tudo, né? Sem Deus nós não somos nada. Fé. É a base de tudo, né? Acreditar no invisível. É o combustível para seguir em frente, né? Sem a fé a gente não consegue. Família. É o meu tudo, a minha base. É a minha base também. É um presente de Deus, né? Maternidade. Superação, desafios, são essas palavras. Eu diria que é amor. Também. Amor. É o amor incondicional. Amor relacional. É só lembrando aqui que lá em Coríntios 13, né? Acho que 1 Coríntios, onde fala, né, a palavra, mesmo que eu soubesse toda a ciência, né? Que falasse todas as línguas, se eu não tiver amor, eu nada seria. O amor tudo crê, tudo O amor suporta. tudo suporta. Isso. Essa é a vida Esse amor de... incondicional. Coragem. Levantar todos os dias e seguir. E seguir, né? Força. Coragem, você ter força, né? Para seguir em frente. Esperança. Tiver. Agora eu refleti. Esperança é ter em mente de ver que as coisas têm
possibilidade de melhorar. Uhum. A esperança é um dia... Oi, desculpa. Não. Há um dia após o outro, né? Há sempre um sol a nascer, a noite vem, o sol nasce. E a gente sempre tem essa perspectiva de melhorar, a esperança, Uhum. essa perspectiva de que as coisas Vão melhorar, vão né? melhorar. A esperança para mim é o mesmo que fé, né? Porque é como se a esperança é o mesmo que você ter a fé que algo vai acontecer mesmo sem estar vendo, né? Uhum. É. E por último, amor. Amor é tudo, né? Sem amor não tem como viver, não tem como continuar essa vida que a gente tem aqui. É o amor incondicional mesmo, aquele amor que, como diz lá a palavra, tudo suporta, tudo Tudo crê. O crê. amor é a base para que a gente possa fluir, crescer. Com uma palavra sobre o amor, eu diria a minha família. A minha família é meu tudo e eu amo demais eles. E eles lhe amam demais também. E eles amam E são vocês tudo, demais. são tudo pra gente. Meninas, obrigada pela presença de vocês. Eu queria muito dar um abraço. Estou aqui quebrando um protocolo. Um abraço para essas mães maravilhosas que têm enfrentado esse desafio que é não só a maternidade, mas a maternidade com um olhar diferente, com um olhar mais acolhedor, né? Um olhar que muitas vezes a gente, quando o filho da gente não tem esses estereótipos, a gente acaba não percebendo. E vocês têm que um olhar mais amplo em tudo que elas fazem, em tudo que elas são. Obrigada pela presença de vocês. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio do Elas em Evidência. Próxima semana, dia 24, a gente vai estar com o tema o autocuidado. A gente vai ter mulheres que vão falar sobre esse autocuidado com o corpo e eu espero vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo episódio.